E nós temos agora uma presença muito querida no nosso estúdio, né, Simone? Exatamente, já estou aqui com a doutora Estela. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda, você é a cadeira cativa aqui, né? Obrigada. Eu agradeço o convite, obrigada. Claro. E olha só, chega aqui, Padre Márcio. Muito bem, seja bem-vinda, doutora Estela. Obrigada. Já ouviu o meu elogio? Ouvi sim, eu tava lá fazendo a maquiagem, eu ouvi vocês falando muito obrigada, viu? Fico muito grata. Gente, olha só, hoje então a nossa conversa aqui no estúdio, e é um assunto interessante porque o que a gente se propõe, né, Padre Márcio, nessa nova temporada do Você Pode? É podermos, de fato, alimentarmos a espiritualidade, que é a nossa marca registrada. Nós existimos porque nós evangelizamos, nós existimos porque o Padre Eduardo, lá atrás, mais de 30 anos, teve uma inspiração de que talvez o melhor jeito de evangelizar na atualidade seja pelos meios de comunicação. Mas o que engloba então a evangelização? É a gente falar assim da prece, da oração, dos princípios da igreja, da nossa doutrina, mas também de conteúdos, de assuntos que nos faz viver melhor, para a gente ser mais feliz como ser humano, como pessoas. E aí, hoje, o grande questionamento é o seguinte: o que é que a gente pode fazer para ser feliz hoje? O que a gente pode fazer para ter uma vida melhor agora? Não é amanhã, não é semana que vem, Exato. Não é quando eu estiver ganhando mais, não é quando acontecer tal coisa, quando eu casar, não. Hoje, o que você pode fazer para melhorar a sua vida? E aí, meus queridos, eu sei que vocês são ótimos na participação, porque tá chovendo participação nesse programa, e aí eu quero que vocês interajam. Manda um WhatsApp pra gente, manda um áudio, manda um vídeo, dizendo: olha, Simone, Padre, Estela, todo mundo, eu posso ser feliz hoje fazendo tal coisa. Ou eu posso ser feliz hoje deixando tal coisa. E aí, a gente vai conversar agora. Bom, Estela, querida, queria começar, lógico, hoje e ontem está sendo difícil porque a gente está alterando momentos, né, de espiritualidade, de paz, de alegria, mas também conscientes do que está acontecendo na sociedade. Diante desta dor de Suzano, o que falar? É viver um momento de luto, né? A gente está vivendo um momento, como o processo de luto, o primeiro momento a gente se choca, a gente nega muitas vezes, e é um assunto importante para trazer nesse tema, né? Porque é como a gente evita, né? Como ser feliz é como a gente evita situações como essa que aconteceu em Suzano, né? Provavelmente essas pessoas que fizeram isso, elas tinham bastante questões a serem resolvidas, não eram pessoas felizes, né? Então a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente não cuidar da nossa felicidade, pode gerar sofrimento não só para mim, como para uma comunidade inteira, né? Para um sistema onde a pessoa está inserida, para uma família, ou para muitas famílias, para um país, né? Então, assim, a importância de se cuidar da saúde mental, de se olhar para isso, porque não é só a felicidade por si só, né? O ato de ser feliz, mas é estar bem consigo mesmo, ser essa plenitude, atingir isso, é você estar bem com você mesmo. E você estar bem com você mesmo, você atinge as outras pessoas. Você não estar bem com você mesmo, você também interfere na vida de outras pessoas. Então, a responsabilidade que a gente tem com a gente e com a comunidade onde a gente está inserida, né? Que foi o que aconteceu ontem. Um não cuidado com as emoções de duas pessoas, né, que influenciou em todas essas vidas, em todas essas famílias e em todos nós. Pois é. Você sabe, Simone e doutora Estela, muitas vezes eu percebo nas direções espirituais, nos aconselhamentos, as pessoas normalmente procuram um padre pensando que todo problema é de cunho espiritual. E o que a gente percebe? Que muitas vezes o problema que a pessoa precisa resolver não está ligada ao cunho espiritual. Faz parte dessa integralidade que você dizia, o ser humano como um todo. E que alcançar essa felicidade, às vezes, não é cuidar dessa dimensão que ela acha que tem que cuidar. Por isso que tem vezes que eu atendo no confessionário e eu dou como penitência, sabe o quê? Minha filha, a sua penitência é procurar um psicólogo. Padre, mas eu não tô louca. Eu falei, não tá mesmo, não tá. Tem esse tabu. Tem, né? muito. E é muito importante, eu vejo que essa temporada do Você Pode Ser Feliz traz isso, cuidado com o ser humano como um ser integral. É muito interessante isso, porque o que acontece? Eu ouço muito isso, mas e se for
né, uma vontade de Deus. Mas foi vontade de Deus acontecer isso. Eu ouço isso na minha clínica. E aí eu tiro de mim a minha responsabilidade, né, e coloco para fora. E quando eu tiro a responsabilidade da minha felicidade de mim e ponho para fora, o que eu posso fazer? Eu só consigo mudar se eu aceito que é a minha responsabilidade essas questões, e aí eu consigo agir. Se eu deixo, né, como não questionando a espiritualidade, mas se eu deixo tudo nas mãos, né, externas, eu não consigo fazer essa alteração. É muito interessante isso, padre, encaminhar, porque tem coisas que são mesmo da nossa emoção, da nossa história, né? Provavelmente esses 2 meninos tinham coisas mal resolvidas, porque agora se faz um processo depois, principalmente em caso de suicídio, tem um processo de autópsia psicológica, né? Provavelmente vai ser feito. Então, para entender os motivos que levaram eles a fazer isso. Exatamente. Né? Já surgiu aí fatos de que os meninos viam vídeos, materiais agressivos, histórias, outros atentados, videogames e tal. E às vezes, Estela, a gente diz assim, mas não é isso que ocasiona um crime. Não é um videogame. Não é, mas é um histórico. Sim. É um conjunto de coisas, não é? Que leva a gente a fazer... Quer dizer, esses jovens a fazerem isso. Bom, Estela, a gente trouxe essa questão de cuidar da nossa vida, de cuidar de todas as áreas para que a gente seja mais feliz no fundo, né? É isso que a gente quer. Como, então, me responda, que você pode começar a ser feliz hoje? Eu tenho algumas coisas que aparecem com frequência, né, de queixa, que eu acho que eles colocaram ali, né, tem uma na arte. tela. Não se cobrar tanto, né? Uma das coisas, eu não estou conseguindo enxergar direito ali, mas eu vou falando o que vem do que eu coloquei. Não se cobrar tanto, não se comparar com os outros, né? Cuidar do corpo, né? Cuidado integral, né? A mente, o corpo, pra gente, né? A mente e o corpo acaba formando um só, né, sistema, e eles se influenciam. Tem a questão do planejamento, né? Também, que eu acredito. Planeje sua vida. Depois, se vocês conseguirem enxergar, você me fala se estiver faltando um item. O planejar a sua própria vida. Escolher bem as pessoas que convivem. Isso, porque a gente é aquilo. Tem uma frase que a gente usa, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E é fato essa frase? É verdadeira? É verdade, porque assim, as pessoas que eu mais convivo, elas ficam meio clichê, assim, mas as pessoas que eu mais convivo, elas influenciam naquilo que eu faço e no que eu penso, né? Então, por exemplo, eu nasço numa família. O que minha mãe e meu pai falam é o que mais vai estar presente para mim. Sim. Porque é o que eu ouço o tempo todo, né? Então, escolher as pessoas com valores similares aos meus, aquilo que o outro fala vai me influenciar. Então, não se cobrar tanto, porque a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter sucesso, a gente tem que um monte de coisa, mas cada um tem um objetivo, cada um tem a sua essência. Será que eu estou fazendo aquilo que é, né? Eu fiz ontem um conteúdo, a gente não se comparar usando a régua do outro. Então, eu não vou me medir usando a régua do outro. Senão, eu vou ter o parâmetro de comparação alguém que tem uma realidade diferente de mim. E eu vou me cobrar um resultado, sendo que a minha realidade é outra. Exatamente. Então, não se comparar, não se cobrar. Planejar, a gente falou na segunda-feira, né? Planejar a nossa realidade para que no futuro a gente consiga ter algo mais tranquilo. Então, esse planejamento, viver a felicidade sim hoje, mas entendendo que amanhã eu vou colher os frutos daquilo que eu estou plantando, né? Doutora Estela, existe uma pessoa que seja completamente feliz o tempo todo? Porque na realidade das redes sociais hoje, a gente entra em crise, porque tem gente que parece que é feliz todo o tempo, tem gente que parece que está feliz, melhor dizendo, a gente pode ser todo o tempo, mas que está alegre todo o tempo, Essa cobrança, né, de que eu tenho que estar alegre o tempo todo. Eu não posso viver luto, eu não posso viver tristeza, eu não posso... Não. Eu não posso estar feio, eu não posso estar desarrumado, eu não posso estar um dia triste. A questão da régua, né? Eu pego a melhor versão que eu suponho que seja da outra pessoa e eu aplico para a minha pior versão. Exato. É impossível, né? Exato. Esse conteúdo que eu falei da régua, eu fiz o vídeo porque uma paciente, para mim, ela tá lá há 4 sessões, ela falou, eu quero ter a mesma inteligência emocional que você tem. Falei, tá bom. Vamos lá. Então, são 13 anos de
de análise, são mais 2 anos de programação neurolinguística, mais 10 anos de formada, mas aí você vai conseguir ter. Você está se comparando comigo, sendo que eu já tenho aí 16 anos de processo de evolução da inteligência emocional, você tem que se comparar comigo na minha 4ª sessão da primeira terapia que eu fiz. Exatamente. Olha, perfeito, né? Então, assim, essa rede social também é uma coisa que eu bato bastante nessa questão dentro da clínica, porque fulano é mais feliz. Mas você viu o fulano aonde? Ah, lá no Instagram. Eu falei, não, gente, Instagram só aparece os melhores momentos. Quem vai postar que tá... Tem gente que posta que tá triste porque quer atenção, é um outro sintoma, né? Que vai se vitimizar, é um padrão da pessoa. Mas a pessoa posta, geralmente, os melhores momentos dela. Então, esse não se comparar é exatamente isso. Porque você está se comparando com uma falsa realidade. Aquilo não é real, de fato, né? E você aí de casa, fala pra mim, como é que você anda nessa questão de ser a sua melhor versão? A gente podia até mudar a pergunta, né? O que você pode fazer para começar a ser feliz hoje, melhorar a sua vida? Ou como é que você pode fazer para ser a sua melhor versão? Tá respondendo pra gente? Tá mandando a sua participação no WhatsApp? Eu tô esperando vocês aí de casa, responde. Ou também você pode contar pra gente, né, Padre Márcio, o que tá acontecendo que tá te incomodando? De repente, a gente começa pelo incômodo, facilita a conversa. O que está te incomodando hoje? O que te impede de ser a melhor versão, de ser uma pessoa melhor hoje, agora? Doutora, eu falei isso e fiquei pensando aqui que a conexão com a nossa história, o respeito com a nossa história, eu demorei muito tempo para entender. Porque assim, quando a gente é adolescente, a última coisa que a gente quer é ver o pai e a mãe na frente, perto dos amigos e coisas do gênero, né? A gente morre de vergonha, aquela coisa e tal. Depois você fica adulto, tem filho, tudo que você quer é seu pai e sua mãe. Por quê? Porque você viu a luta, a batalha deles, mesmo as dificuldades, você começa a dizer, nossa, meu pai fez tudo isso por causa daquilo e tal. De repente, voltar para a nossa história, não é um caminho para a gente começar a ser melhor hoje? É um resgate, né? Dentro dos processos, eu trabalho com um treinamento também de imersão, de programação neurolinguística, né? E dentro desse treinamento existe um momento específico que é o resgate da criança interior. É o momento de você olhar para você enquanto criança e você vai se perdoar, vai se aceitar, vai se amar. E as pessoas que estão à sua volta também, né? Porque a gente fala assim, de querer o pai e a mãe perto, mas tem pai e mãe que a gente não quer perto mesmo. E pode acontecer. Mas é aceitar que essa história, respeitar essa história, que eu só sou o que eu sou hoje, porque eu vivi tudo isso, independente se foi bom ou se foi ruim. Eu costumo dizer que não tem história ruim, tem história de muito aprendizado. Porque quanto mais questão, né, a gente tem para resolver, mais aprendizado a gente teve, se a gente conseguir olhar para esse ângulo. E descobrir o que nos faz felizes, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que faz. Essa é uma grande chave. Como que eu vou ser feliz se eu não sei o que me faz feliz? Quando uma pessoa chega na clínica, no consultório, ela fala assim para mim, eu tô triste, tal. Eu acolho, vamos curar essas feridas e aí a gente vai começar a se descobrir enquanto ser desejante, né? Enquanto ser feliz. E o que te faz, o que te desperta desejo e o que te faz feliz para você conseguir olhar para frente. Eu fiquei pensando também na protelação, né? Aliado a esse fato do que é ser feliz. Porque do que te faz feliz. Porque às vezes a gente sabe o que seria melhor naquele momento, a gente entende que aquilo poderia ser bom, mas sabe só com a cabeça. Porque existe um raio de uma motivação interna nossa que a gente não vai fazer aquilo que a gente já sabe que é melhor. A famosa procrastinação, né? Que a gente tem falado muito aí. Sabe o que a gente procrastina? O que a gente não deseja de verdade. Aquilo que não... Porque existe uma coisa que move os nossos valores principais, aquilo que desperta o desejo, aquilo que desperta a vontade. Isso a gente não procrastina. Não. Agora, aquilo que a gente de fato não gosta, a gente acaba deixando para trás. Só que aí, como que eu posso fazer se eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto? É você descobrir, dentro dos seus valores, dentro da sua missão, do seu propósito, do que te dá sentido, no que isso vai influenciar. Porque se você tem que fazer, você vai buscar uma forma, então, de descobrir o que lá na frente isso vai ajudar no seu propósito, na sua missão. Né? E também faz parte de um processo de autoconhecimento. Né? E às vezes aliado a isso a questão do medo, né, Padre Márcio? Acho que pelo acompanhamento que você faz com as pessoas também, o medo é algo que vai engessando, né? Vai engessando, completamente. Olha, tem pessoas que passam uma vida toda sem se realizar por causa do medo. Aprisionadas. E o medo que vai só aumentando, né? Por exemplo,
é impressionante como que duas pessoas passam pela mesma experiência de uma forma diferente. Uma pessoa, ela bate o carro quando está começando a aprender a dirigir. Talvez ela consiga fazer dessa experiência uma experiência de grande aprendizado. E ela diga assim, não, perfeito, vou continuar dirigindo, vou continuar lutando, nem sei se isso pode ser o caso de muitos que estão nos assistindo. Enquanto que outra, batendo do mesmo jeito, consegue dizer, nunca mais eu vou pegar num volante de um carro na minha vida, porque isso não é para mim. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Tem a influência dos pais, do tanto que eu tenho de segurança dentro de casa, tem a história, né, dessa criança, mas às vezes tem a percepção, o pai educou da mesma forma os dois irmãos, mas tem a percepção que essa criança... Aí a gente costuma falar, eu tenho um amigo meu que a gente fala que é o nosso jeitão, assim, sabe? Que eu já falei aqui também dos nossos temperamentos, né, da nossa personalidade. Então vai muito de cada um. O medo, de fato, paralisa. A gente costuma falar, se der medo, vai com medo mesmo, né? Mas o medo, de fato, paralisa. E é trabalhar as nossas inseguranças, trabalhar a construção da nossa personalidade. É um processo de busca de espiritualidade, de psicoterapia. De evolução, Tem né? como, né? Tem como mudar? Tem como. Gente, parece que nós temos uma pergunta Opa, vamos lá. no WhatsApp e nós vamos ouvir a pergunta, só que assim, ó, nós vamos ler a pergunta, melhor dizendo, porém a resposta vai ser só na volta do nosso intervalo. Vamos pensar. Olha lá. Bom dia, sou a Maria de Souza, moro em Comodoro, Mato Grosso. O que me impede de ser feliz é que vivo mais para outras pessoas do que para mim. Eu sempre fico no último plano. Aí eu acho que o caso da Maria Aparecida é o caso de muita gente, né? Muita gente. Como que nós podemos ajudá-la? Nós vamos responder no próximo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e estamos de volta daqui a pouquinho, se Deus quiser.